Olá, estamos aqui no Memorial Carlos Drummond de Andrade, na Biblioteca Maria Julieta Drummond de Andrade. Maria Julieta, filha de Carlos Drummond de Andrade, também uma grande escritora. Maria Julieta foi muito importante na relação cultural do Brasil com a Argentina. Ela casou-se com Manuel Grana, um argentino, escritor, advogado, e da Argentina ela fazia uma relação cultural com o Brasil, através da poesia, da música, e nós temos todos os livros dela aqui na biblioteca e vale a pena ler, viu, gente? Mas hoje, para a nossa entrevista, para o nosso programa Alguma Poesia, nós convidamos a Leda Maria Lage Carvalho. Leda Maria foi minha professora na faixa de literatura, né, Leda? Muito bem-vinda ao nosso programa. A Leda, gente, saiu de Itabira, né, fez faculdade aqui e foi estudar Drummond em Belo Horizonte. A Leda estudou na Universidade Católica, né, e na UFMG. Ô, Leda, prazer em recebê-la, viu? Obrigada. Eu que agradeço também pelo convite. Muito honrada. Leda, gostaria que você começasse falando sobre a sua pesquisa, né, de mestrado em Carlos Drummond de Andrade. Como que foi isso? Por que você escolheu o Drummond? Por que escolheu o afeto, né, na poesia de Drummond? Foi em Mãos Dadas, por exemplo, ele fala assim: estou preso à vida e olho meus companheiros. Ele não quer falar do futuro nem do passado, está querendo falar do presente de quem. E olho meus companheiros, estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero enorme realidade. Vamos de mãos dadas. Não nos afastemos muito, né? O presente é tão grande, né? Não nos afastemos. Vamos de mãos dadas. E aí eu encontrei uma frase do escritor gaúcho, Valmir Ayala. Quando Drummond faleceu, ele publicou um suplemento literário, chamava 30 Dias Sem Drummond e Como Dói. Ele publicou uma carta linda e tem uma frase, né, que ele fala assim: esse teu jeito mineral e seco esconde muito mel, meu querido Drummond. Então, assim, eu fui atrás desse mel escondido. Eu queria mostrar esse afeto para as pessoas, porque muitos professores, até críticos, falavam que Drummond era pessimista, amargo, difícil. Ficaram vários rótulos, né? E, assim, o afeto ocupa a família, e o afeto ocupa um espaço muito grande na obra dele. É importante, né? Resgatar esse afeto, assim, essa solidariedade, né? E por que você escolheu principalmente, né, para fazer essa pesquisa, esse estudo, o poema à mesa? Pois é, no poema à mesa eu teria chance de mostrar os familiares, né, a família próxima, mais próxima de Drummond, o carinho. E o que eu fiz, assim, eu peguei como eixo central o poema à mesa e fui buscando em outros livros, né, pesquisando. Eu pesquisei, tirei 35 livros e fui construindo os irmãos, assim, um capítulo para cada irmão dele, né? Porque eles eram 14, né? Uhum. E no poema à mesa estão os 14 irmãos, assim, tem 8 morreram pequenininhos, né? Sim. E ficaram só 6, sobreviveram. A gente foi encontrando muita coincidência com os personagens, com os irmãos na vida real, né? Por que ele escolheu publicar em 51? Ele publicou Avulso e depois no livro, no mesmo ano. Sim. Porque o pai de Drummond, eu perguntei para a Julieta Miller, que é a sobrinha dele, que me ajudou muito aqui na pesquisa, né? Ela falou assim, então ele tinha uma irmã chamada Rosa mesmo, né? Porque a Rosa, ele escreve Rosa de letra minúscula, né? No poema à mesa. Essa é a que se foi primeiro, e é Rosa de nome, né? Com letra minúscula. E aí a Julieta falava assim: ó, tia Rosa e papai são do mesmo dia, 7 de dezembro. Aí eu fui ao cartório, tudo bateu, né? No cartório. Os 8 irmãozinhos também que morreram, ele fez um poema, Os Chamados, que ele fala: Elias vive 8 dias,
Sua biografia está em 2 linhas da folha paroquial, porque era registrado na igreja. Morreu tal dia, nasceu tal dia, morreu tal dia, né? Aí todas as certidões que eu fui cruzando, né? Poema com documento, com crônica, com conto, assim, e foi posicionando, né, da forma que eles estavam na mesa. Ele vai convidando cada irmão. Drummond, neste cenário deste poema, ele se coloca como? O que você, na sua pesquisa, pode nos apresentar? Como porta-voz dos irmãos, né? Ele fala assim: e não gostavas de festa, ó velho, que festa grande hoje faria a gente. Aí começa a enumerar os filhos, né? Aí vai falando que eles largavam as tristes dietas, e nesse jantar eles podiam xingar, falar de boca cheia. Até tem um trechinho que fala assim, né? Marmanjos cinquentões, pedindo à mãe que coisa mais do que sua camisa, sua alma frouxa, rasgada. Os irmãos todos adultos na mesa celebrando os 90 anos. O pai tinha morrido aos 70, né? Sim. E ele, exatamente no ano em que o pai faria 90, então, que é 1951, ele publica o poema à mesa, homenageando os 90 anos do pai. E começa essa comemoração falando do pai, que gostava de vinho, né? Inclusive vinho do Porto, e que os filhos que tomavam a bebida, tomariam, e os que não tomavam também tomariam para festejar essa festa de 90 anos, né? É como uma ceia sagrada, assim, né? Porque ele fala assim: só depois de bebido, meu mano, me desata a sua alma, abre a sua palma, assim, que as confidências, né? Ele falou, e seria farra honesta, e aí iam surgindo as confidências dos irmãos. Na casa da família há um jardim, e nesse jardim que ele imagina, na festa também, está o jardim, não está? Está o José. Está o José. Né, irmão dele, que era o mais próximo em idade, como morreram muitos, mas José era o mais velho e mais forte, né? Drummond era fraquinho, franzino, não gostava de comer, né? E José, então, ele fala assim, né? A mão de meu irmão desenha o jardim e ele surge da pedra. Então, o pai mandou construir igualzinho, né? E até tem a gente tinha conversado sobre isso antes, né? Sobre que tem livro que fala aí que foi José, o Drummond, que fez o jardim, né? Sim. Não foi, José desenhou, o pai mandou construir esse jardim lindo, né? E ele fala, o que respiro é a glória do meu mano. Então, assim, ele está feliz, mais feliz pelo irmão ter realizado aquele sonho, assim, né? Fazer o jardim. E Drummond tinha uma relação muito afetuosa, de amizade com o altivo. Inclusive, o altivo incentivou muito, inclusive nas leituras, sugeriu livros, revistas, livros para Drummond. Né, sobre a literatura, né? Ele ajudou muito. Nessa mesa da festa, da celebração, Drummond fala do altivo como... esse é o doutor da família, né? Esse é o bacharel da família. Mas que ele gostava muito das plantas, tinha um jipe tropicador que ia... Maior orgulho dele nunca ter dado a batida com esse jipe, né? E ia para Pazárgada, que era a chácara das meninas, tinham muitas filhas meninas, né? Uma coisa interessante também, porque às vezes pessoas falam, pai de Drummond, ele gostava de música clássica, a Julieta me falou isso. Tinha banheira na casa, ele viajou para ouvir o discurso de Drummond, discursinho ele com 11 anos, o pai viajou de longe e veio para ouvir esse discurso. Você falando do altivo, né, ele incentivou Drummond a publicar o primeiro poema dele, que é o poema Onda, que eu vou até falar um pouquinho aqui para você, que é um poema, um rapaz de 18 anos, né, ele tinha 18 anos quando foi publicado. Sim. Uma onda veio mansamente espreguiçar-se na praia numa carência dolente. Parecia o corpo de uma mulher. Era imensamente triste. Foi rolando sobre a areia, rolando. Perto havia uma árvore onde folhas secas punham olheiras.
A onda beijou-a longamente, num beijo de gás e de espumas. A árvore, então, derramou 2 lágrimas verdes que a onda levou. É um trecho do poema. Então, para um rapaz dessa idade, já sabia-se que ele fazia poesia, né? E bons poemas, né, Leda? Ele até não gostava muito, não. Segundo dizem, Drummond em entrevistas, desses primeiros poemas que ele escreveu, ele não gostava mais. Geralmente os escritores são assim, né? E a Rosa? A Rosa foi madrinha do Drummond, conta para nós. Foi madrinha de carregar, né? Ela era mais velha que ele, 10 anos. Essa missão era dada para meninas muito comportadas, né? E aí, nessa crônica, agora pensei em Rosa, ele fala. E Rosa também foi estudar em Belo Horizonte, né? E ela trouxe costumes diferentes. Então, tem um poema que chama Novo Horário. Fala assim, Rosa trouxe costumes diferentes da capital. Já não se almoça às 9 da manhã e não se janta às 4. Esse café do meio-dia, quando sai? Tudo é mais tarde, lento, e há uma fome, uma fome. Rosa trouxe a moda com requintes de enfeites e maneiras. Há um silêncio de colégio francês no mastigar. Certas comidas surgem transformadas. Muda o gosto, muda a vida. Aí dá um espaço para assim, azulou a divina liberdade. A liberdade de comer na hora que estava com fome, né? Ô Leda, o Drummond, ele tinha muito afeto pela mãe, muito carinho, né? Então, durante a vida dele toda, ele escreveu cartas para a mãe. Eram cartas afetuosas, cartas perguntando pela família, pelas cunhadas, pelos sobrinhos e pela saúde da mãe, principalmente. E quando ele não escrevia, ele sempre pedia desculpas, né? E para saber como que as coisas estavam indo. Inclusive aqui no Memorial Carlos Drummond de Andrade, nós temos uma coleção de cartas inéditas de Carlos Drummond de Andrade para a mãe. São cartas, assim, verdadeiros poemas, sabe? São maravilhosas. Ele se importava também muito com a cidade de Itabira. Nessas cartas, ele perguntava pela cidade, pelas pessoas, o que estava acontecendo, né? Então, eu gostaria que você falasse, né, no seu livro, sobre a mãe. Eu peguei um trechinho aqui do o diário dele, o livro chamava Observador no Escritório, né? 1950. A mãe fazia aniversário dia 20 de maio. E ele, todo 20 de maio, ele vinha a Belo Horizonte, né? E a Julieta me falou também que durante as 5 últimas vezes que ele veio visitar a mãe, quando ela veio, acho que quis ficar mais perto da família, né? Mudou para aqui. Então, maio 20, faria hoje 81 anos no seu pequenino apartamento na Casa de Saúde, no Hospital São Lucas. De manhã eu tomaria o avião para jantarmos juntos. Entre os muitos pratos haveria uma enorme gelatina. A volta no dia seguinte importava em despedida difícil. Seria a última vez? Valia a pena viver longe dela? Faria 81 anos? Faz. Eles existem mais depois que se foram. Pois é. Ô Leda, e as recomendações de mamãe, que Drummond sempre guardava na carteira? Isso. Então, quando o Drummond faleceu, os netos descobriram na carteira dele, né, um bilhetinho escrito à mão, né, recomendações de mamãe. Não guardes ódio de ninguém. Compadece-te sempre dos pobres. Terceiro, cala os defeitos dos outros. Que mãe sábia, né? Caráter, né? Sim. Ele ficou muito cedo, né? E foi estudar fora, em Santa Luzia. E teve a formação, assim, desse mosteiro de Macaúbas, né? Onde ela estudava. Sim. Ô Leda, olha, é um prazer mesmo muito grande. Tá? Nós agradecemos, né, a equipe da Fundação, todos, a Vanessa, né, a superintendente, em nome dela também e de todos, e que você retorne mais, porque você tem muito conhecimento da obra
E será um prazer sempre tê-la aqui conosco. Obrigada, Solange. Valeu.